E aí, galerinha, beleza? Quem fala aqui é o professor Thiago, de Educação Física. A aula hoje vai ser bem diferente. Vai ser o quê? Teórica, para todo mundo compreender um pouco da nossa aula, tá? Então, a aula é o quê? Sobre corpo humano. Eu fiz até um desenhozinho aqui do boneco para vocês compreenderem. O que eu vou fazer? Esse conteúdo do segundo bimestre, ele é uma continuação do primeiro, certo? Vocês já fizeram duas atividades. Vocês fizeram qual atividade? Vocês fizeram a atividade do boneco articulado e depois outro boneco colocando cabeça, pescoço, olhos, nariz, certo? A gente deu uma aprofundada maior. Então, para a gente dar essa continuidade do segundo bimestre, eu vou também pedir a mesma coisa. Vou dar uma aprofundada maior, só que antes eu preciso dar uma revisada com vocês. De que maneira? Que vocês entendam o que eu já passei para a gente poder continuar, certo? Então, na minha atividade que eu vou passar para vocês na plataforma, vai ter essa continuidade do corpo humano, com os membros superiores e membros inferiores. É onde eu vou falar aqui na aula de hoje. Para assim, depois a gente dê continuidade nas outras coisas, que é olhos, nariz, orelha, boca. Tá entendendo? Tudo isso eu vou pedir na plataforma, certo? Para vocês marcar lá em ordenzinha, vou fazer a perguntinha e vocês vão marcando. Então aqui eu botei o boneco para vocês poderem ter uma ideia do desenho. Eu vou trazer também um boneco para vocês estar dando uma olhada. Ó, cabeça, pescoço, ó, mãozinha com ombro, certo? Peito, aí já vem aqui, ó, perna, coxa, joelho e pé, certo? Aqui no quadro. E aqui eu venho trazendo outro, que é uma atividadezinha que vocês fizeram para mim. Olha aqui, ó. Ó, cabeça, pescoço, ombro, né? Ó, braço, mão. Olha aí, ó. Coxa, perninha, joelho, ó, pé. Tô falando tudo aleatório para vocês entenderem, ó. Tá vendo o bonequinho? Olha aí, ó. Um boneco no quadro e outro que me entregaram o desenhozinho, para vocês terem uma noção. E o que eu vou pedir nas minhas próximas aulas, na plataforma? A gente vai aprofundar o que vocês fizeram para me entregar. Eu vou pedir lá quantos olhos, nariz, boca, orelha, certo? Então tá, vamos lá. Cabeça faz parte do que? Do membro superior. Superior. Braço, ombro, peito, barriguinha faz parte membro superior. Tá. Deu essa pausa aqui, ó, do bonequinho. Olha aqui o bonequinho. Da saia aqui para baixo, parte inferior, coxa, joelho, perna, né, e pezinho, certo? Então tem duas coisas aí, são dois membros, membro superior e membro inferior. Membro superior é o quê? Em cima, membro inferior embaixo, certo? Então a atividade nossa, para vocês acompanhar na plataforma, para a gente poder fazer, vai ser essa. Não vou passar mais musiquinha e nem aula prática, que seria a musiquinha que eu vinha passando, né? Mão direita, mão esquerda, né? Pé esquerdo. O professor vai passar isso aqui para vocês entender mais nessa aula teórica, para vocês se aprofundar, entendeu? Porque é o que eu vou pedir na plataforma. É isso aqui. Tá? A gente vai dar uma aprofundada. O básico é cabeça, ombro, joelho e pé. A musiquinha que a gente fazia. Agora não. Agora é cabeça, pescoço, certo? Olha a diferença que eu vou passar para vocês aqui, para vocês entenderem. Membros. Cabeça, pescoço, né? Braço, ombro, mão, peito, né? Barriga, perna, joelho e pé. Membros. Tá. Aí eu vou pedir lá para vocês colocar e acrescentar o corpo humano completo. De que maneira? Fora isso, o que o corpo humano tem? Fora os membros, tem as partes do corpo. Como são as partes do corpo? Orelha,
nariz, né? Olhos, boca, mão, dedos, certo? Eu vou pedir lá, tá bom? Então a nossa aula de hoje, que eu estou tentando revisar para vocês compreender, porque, como eu falei, é a continuidade do primeiro bimestre. A gente tem o primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Então, a questão é o quê? Aprofundar para vocês entenderem e compreender a minha aula, que eu estou passando para vocês, certo? Então, não esqueça, tá aqui o bonequinho que eu trouxe para vocês entenderem, ó, a aula de hoje. E passando no quadro, o desenhozinho, para vocês terem uma base, beleza? Então, obrigado. Até a próxima aula. Valeu! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 30/7, quinta-feira, a gente inicia mais uma aula e hoje nossa aula é de língua portuguesa. Na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos trabalhar o nosso livro O Sabichão. E aí nós temos o quê? Números, dias da semana, meses do ano, lá na página 40, 41 e 42. É continuação da nossa atividade de segunda-feira, tá bom? Então, vamos lá. Sabichão, página 40. E aí a gente tem a letra F e G. Lembra que a gente terminou aqui, ó, na letra E? Pois é, agora a gente segue com a F e a G. Qual é o dia da semana preferido e por quê? Qual é o dia que você tem? Qual é o seu dia preferido? Então, vamos lá. G, com a ajuda do professor, faça uma pesquisa na sala de aula para saber o número de alunos que prefere cada dia da semana. Anote o resultado nos quadrinhos a seguir. Olha só, pessoal, essa é uma atividade que era para ser feita em sala. Porém, nós não estamos. Faz aí na sua casa, faz a pesquisa com o pessoal daí na sua casa, tá bom? E aí você vai marcar os dias aí, ó, marca o resultado. As páginas número 8 da agenda apresentada corresponde ao mês de junho. Você sabe quais são os meses do ano? Leia-os. Vamos ler? Olha só. Nós temos aqui os meses do ano. Quais são? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Parou! Olha só, vamos contar em números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, de janeiro até junho, nós temos 6 meses. Olha os nomes deles. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. E aí, a gente chama isso aqui, não é conteúdo de vocês, mas estou logo explicando. A gente chama isso aqui de semestre, quando significa 6 meses, semestre, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 semestres. Então, aqui eu tenho um semestre, porque eu tenho 6 meses. Vamos lá do outro lado. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Vamos contar aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, do mês atual que nós estamos, que é julho, até dezembro, a gente também tem 6 meses. Lembra que a tia falou lá na disciplina de matemática que quando nós temos um número, por exemplo, ó, aqui nessa mãozinha eu tenho quantos dedinhos? 5. Para mim continuar contando, eu não preciso contar de novo 5, eu já sei que aqui tem 5. Então, eu sei que aqui, ó, eu tenho quantos meses? 6. Então, eu não preciso contar de novo. Eu já sei que tem 6. Para mim juntar esse mês 6 com esse aqui, eu vou fazer como? Vou seguir, continuar com a contagem. Ó, qual é o número que vem depois do 6? 7.
Então, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O ano tem 12 meses e nós, ó, estamos no mês 7, o mês de julho. Fechou? Então, bora continuar aqui. 9. Assim como os dias da semana, os meses do ano também podem ser abreviados, aparecendo somente as 3 primeiras letras. Escreva os meses correspondentes a cada abreviatura com a letra cursiva. Então, lá no Jan, onde tem o A, o J, A, N, você vai colocar quem é? Janeiro, certo? Lá no fevereiro, lá onde tem F, E, V, você vai colocar fevereiro. Lá onde tem M, A, R, você tem março. Então, você vai olhar, porque lá no livrinho de vocês só tá as 3 primeiras letras iniciais. Aqui, ó, lembra que a gente lê daqui, ó, da esquerda para a direita. Então, se você ler da esquerda para a direita, as 3 primeiras letrinhas são essas, certo? E aí, continua aqui, ó. Compare suas anotações com o de colega para saber se vocês escreveram os meses corretamente. Não precisa fazer essa comparação, até porque não tem com quem vocês compararem. Fechou? 10. Sobre os meses do ano, responda as questões a seguir. Todos os nomes terminam com a vogal O, menos um. Qual? Então, qual desses aqui não termina com a letrinha O? Abril. Abril termina com que letra? L. Muito bem. Quais os nomes começam com a consoante J? E aí você vai procurar aqui, ó, quem que começa com J? Você vai anotar lá no seu caderninho, tá bom? Virando a página, eu tenho aí a letra C. Quais nomes terminam com as mesmas letras nos 2 grupos a seguir? Grife as terminações iguais. Por exemplo, na primeira nuvenzinha aí, aqui, ó, na primeira nuvenzinha, a gente tem janeiro, fevereiro, março e abril. Quem é que tem um término parecido aí com o nome? Você vai grifar. Lá em setembro, outubro, novembro e dezembro, segunda nuvenzinha, também ele tem um término diferente, ou seja, as últimas 3 palavrinhas, as últimas 3 letrinhas. Então, você vai passar um traço, certo? Número 11. Junte as letras e forme as sílabas. Depois, junte as sílabas e forme palavras. Então, olha só. Vocês vão escrever o nome delas, juntar as letrinhas, depois formar sílabas. Formou as sílabas, vão juntar e fazer palavras. Fechou? Qual encontro vocálico ocorre nessas 2 palavras? Vocês vão criar aqui 2 palavras, que já está proposta, e aí você vai descobrir qual é o encontro vocálico que tem aí nessas 2 palavras. O que é encontro vocálico? A junção das vogais. Elas podem estar na mesma sílaba ou não. 12. Qual é o dia, o mês e o ano do seu nascimento? Particular, isso é pessoal, vai colocar aqui, tá bom? E é isso. Nossa aula de quinta-feira de língua portuguesa é essa. Expliquei a atividade para vocês. Não vou ficar explicando mais esse conteúdo, gente. Por quê? Porque a gente estudou calendário lá em matemática. A gente está revendo um pouco o conteúdo, tá bom? Ó, um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!